Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é acolher num processo terapêutico? Muitas pessoas falam em acolhimento, que durante a terapia o profissional deve acolher o seu paciente. Provavelmente, principalmente se você estuda algum tipo de terapia, por exemplo, a psicanálise ou outras abordagens, é muito provável que você já escutou sobre a importância de se acolher, do acolhimento. Se usa muito essa palavra nesse ambiente. Mas eu percebo que poucas pessoas explicam como funciona esse acolhimento. Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre uma expressão que vai estar num livro que eu estou publicando, que se chama A Psicanálise Baseada em Pessoas. E o termo que eu quero apresentar para você aqui é hospitalidade terapêutica. Essa expressão está no meu livro e esse vídeo aqui está comentando sobre hospitalidade terapêutica, que é a forma prática de você que trabalha com saúde emocional e mental acolher efetivamente ao seu paciente. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos pensar que você foi convidada ou convidado para ir na casa de um amigo seu. Como você espera ser recebida ou ser recebido na casa dessa pessoa? Bom, se for um amigo seu, provavelmente você, apesar que você não vai exigir isso, mas você vai esperar que essa pessoa vai receber você com um sorriso, não é? Afinal de contas, se você é convidado, você não vai querer ir num lugar em que as pessoas, ao receber você, vai te receber com uma cara fechada, não é? Ou com uma cara neutra, assim como tanto faz se você está ali ou não. Não é verdade? Você já foi num lugar e você sentiu que as pessoas meio que tanto faz se você estava lá ou não? É ruim, né? Esse tipo de ambiente. Então, provavelmente nós vamos pensar ali que os nossos anfitriões, as pessoas que vão nos receber, vão estar com uma expressão feliz de ver que atendemos aquele convite, estamos lá na casa daquela pessoa. Além disso, quando nós somos uma visita bem-vinda, isso fica muito claro para nós pela forma em que somos tratados pelo anfitrião. Porque muitas vezes, quando um paciente, eu vou usar a palavra paciente, quando um paciente vai até o nosso consultório, a nossa ideia como profissionais é de tratar esse paciente sim de uma maneira educada. Todos os profissionais, né? Eles vão ser educados, vão ser gentis, e isso é o que minimamente se espera como seres humanos, né? E, e não é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, porque isso é o básico. Isso realmente todo mundo vai ser assim. Mas ah, quando esse paciente está em atenção, ele muitas vezes pode ser tratado como um objeto de estudo. Isso é muito triste. Porque, principalmente na psicanálise, mas também outras abordagens funcionam assim também, tá? Na psicanálise, nós temos um trabalho analítico para se fazer, especialmente se você for um psicanalista mais ortodoxo. Você vai ver ali a tua função como um trabalho analítico. Inclusive, alguns psicanalistas usam essa expressão, trabalho analítico. Você vai fazer uma análise. E quando nós pensamos em análise, nós imaginamos um cientista analisando talvez amostras ali em um laboratório, né? Nós imaginamos isso, pessoas trabalhando em um laboratório. E na prática, infelizmente, muitos analistas, eles acabam vendo o consultório deles ou o ambiente em que eles oferecem o serviço deles, que nós podemos chamar de uma maneira simplista de setting analítico, o lugar em que a terapia se dá, basicamente, né, que é muito abrangente, mas esse vídeo não fala sobre isso, mas enfim, o analista muitas vezes vê o ambiente em que se dá a terapia, o seu setting analítico, como se fosse um laboratório. E aquele paciente que está ali sendo atendido, como se fosse um objeto de estudo. Ou seja, um material, eu vou reforçar essa palavra, que eu vou utilizar para analisar, para estudar, para entender e aí poder oferecer a minha ajuda, o meu apoio, para que essa pessoa possa tomar suas decisões. Ok? Esse é o trabalho analítico, né, mais ortodoxo. Bom, muitos psicanalistas, para manter e com essa visão de material a ser estudado, material analítico, e essa transformação do consultório, do setting analítico, em um laboratório de pesquisas, isso faz com que tanto o profissional, como até mesmo o próprio paciente, sejam transformados, respectivamente, em um pesquisador e um objeto de estudo. E, infelizmente, isso não tem nada a ver com acolhimento. Isso acontece porque muitas vezes o analista, quando ele tem essa postura, ele também se lembra da questão
da neutralidade, né, que é tão prezada pelos psicanalistas. É uma das coisas que Freud comentou, que o psicanalista deve agir como se fosse um espelho, né? Nós devemos ser um espelho para que o nosso paciente se enxergue usando a nós como se fosse um objeto, por exemplo, um espelho, e ele vai se enxergar e vai poder fazer as mudanças que ele precisa, né? Então imagine uma pessoa que está usando um espelho e no espelho ela viu que ela precisa arrumar o cabelo, precisa trocar de roupa às vezes, e ela toma a decisão de fazer essas mudanças, né? Ela viu o espelho e se viu no espelho e ela decidiu mudar. Então, mais ou menos assim funciona, né? O trabalho do analista funciona assim. Ele é um objeto, como se fosse um espelho, ele só vai servir para refletir a informação, o material que está sendo trazido até ele. E o paciente é a pessoa que vai tomar as decisões que vão mudar ou não a vida dele. A psicanálise dá completa autonomia ao paciente para que ele possa tomar as suas próprias decisões. Eu estou usando a palavra paciente nesse vídeo para fins didáticos, ok? Bom, apesar de ser assim que funciona a psicanálise, e apesar de sim, o analista ele precisar agir como se fosse um espelho, como se fosse esse objeto durante as terapias, durante as sessões, né, durante o processo terapêutico, isso faz com que muitos analistas tenham uma postura sumamente fria durante as sessões, com o medo e o rigor técnico, e até mesmo, posso dizer, um rigor filosófico. Muitos psicanalistas preferem não expressar nenhum tipo de emoção enquanto estão escutando ou se analisando o seu paciente. Eles preferem simplesmente escutar como se eles fossem uma estátua e depois eles vão preparar o material que eles escutaram e vão analisar, vão fazer o trabalho analítico. E se considera que esse tipo de postura acontece para não estragar ou para não estorvar, digamos assim, o trabalho de associação livre do paciente. Em psicanálise, a associação livre é quando é uma técnica que nós ensinamos o paciente a fazer, que é uma em que ele vai falar livremente, sem nenhuma censura, tudo que estiver na mente dele, sem censurar nada. Então, se diz que se o psicanalista sair dessa postura de objeto, nesse caso de espelho, o paciente ele pode falhar na associação livre, né? Esse é o temor de muitos psicanalistas quando se fala em um analista ser ou não esse objeto na sessão. E eu concordo totalmente que se o analista, ele durante a sessão, ele se expressar muito, ele dar muitas opiniões, ele começar a falar, ah, é mesmo? Ah, eu acho isso tão terrível, eu acho isso tão maravilhoso, eu acho isso tão triste, e começar a falar a opinião dele, claro que ele vai sim atrapalhar o processo terapêutico, porque ele vai interferir, ele vai contaminar a associação livre que está acontecendo ali. O paciente ele está contando algo que talvez não seja exatamente triste para ele, mas a forma com que ele contou, para o analista, pode ser algo que seja triste. E aí ele fala, ai, que tristeza, que coisa horrível. E aí o paciente fala, pera, então é uma coisa horrível? Meu Deus. Então... E aí você, sem querer, você analista, sem querer você está inserindo, você está interferindo no desejo do teu analisando, ou do teu paciente, né? E nós não queremos fazer isso de maneira alguma. Mas então como que nós vamos praticar a hospitalidade terapêutica se nós precisamos nos manter na postura de objeto quando nós estamos atendendo um paciente? Bom, voltando ao exemplo que eu comentei da hospitalidade que nós esperamos de um amigo que nos convidou para jantar na casa dele, nós temos que pensar no nosso paciente como uma pessoa que principalmente tem um sofrimento, ele tem uma angústia, que ele quer ajuda, ele está pedindo ajuda, ele está contratando ajuda. Então ele quer essa ajuda, ele precisa dessa ajuda e está convencido dela. Ok? Vamos ter isso aí claro, né? Bom, ele está indo até você, no seu consultório, no teu ambiente de trabalho, e ele espera ser bem recebido aí. Então, o que você pode fazer para que esse paciente se sinta bem recebido? Porque sofrendo ele já está, ele não precisa ser pressionado, ele não precisa ser, eu preciso causar desconforto para que, porque existe essa linha na psicanálise, viu? Existem profissionais que falam, não, é que nós temos que causar desconforto para que ele possa, ele já está em sofrimento, para que dar mais sofrimento para o nosso paciente? Não vamos fazer isso. Ele precisa ser bem recebido. Que acolhimento é esse? Então vamos acolher.
vamos receber, vamos ser hospitaleiros, vamos oferecer uma hospitalidade terapêutica. O que você tem no teu consultório que possa bem receber quem vai até você? Isso é muito importante, que ele se sinta ou que ela se sinta à vontade de verdade, porque dessa forma é muito mais fácil conversar. É muito mais fácil você falar de algo quando você está em um ambiente relaxado e tranquilo do que se você está num ambiente de tensão, de desconforto, não é mesmo? Uma pessoa que está debaixo de pressão, ela não vai falar bem, talvez ela nem consiga falar. Então a ideia aqui é ir na contramão desse conceito. E novamente eu reforço aqui, eu não estou dizendo para você tomar cafezinho com o teu paciente. Você até pode tomar um café também, na minha opinião, mas eu não estou dizendo para você ter uma refeição ali com o teu paciente. Não é uma conversa de amigos, ok? Nós vamos manter aqui o trabalho, é um trabalho analítico, ainda é um trabalho analítico, mas é um trabalho analítico em que o teu paciente vai se sentir bem recebido. Não é um trabalho analítico em que você vai ter uma conversa de compadres ali com ele. Mesmo porque na psicanálise nós prezamos o discurso do nosso paciente, não o nosso discurso. O nosso discurso tem valor muito pequeno na análise. É o discurso do paciente que importa. Então, vamos ajudá-lo a se expressar de uma maneira mais tranquila e que ele possa falar, falar e falar. Ok? Então, isso é hospitalidade terapêutica. Então, em lugar daquele espelho que o Freud falou, que nós temos que ser um espelho, um objeto, seja um espelho para o seu paciente. Eu quero propor que nós sejamos uma penteadeira. Pensa numa penteadeira. Uma penteadeira é um móvel, já bem antigo, né, que algumas pessoas têm na casa, no quarto delas, que geralmente, além de ter o espelho, em uma penteadeira, nós temos ali vários objetos que nos ajudam a nos arrumar. Por exemplo, escovas, pentes, perfumes, outros cosméticos. Isso tudo pode estar joias, né? Tudo isso pode estar em uma penteadeira. Então, em lugar de ser um simples espelho, vamos procurar ser uma penteadeira para o nosso paciente. Que ele possa se ver e ele possa se sentir à vontade para fazer os ajustes que ele quer na própria vida dele. Se ele quer colocar uns perfumes, se ele quer pentear melhor o cabelo ou mudar o penteado, ele vai se sentir à vontade para fazer isso, porque existe um ambiente facilitador para isso. Isso é hospitalidade terapêutica. E esse é um dos conceitos da psicanálise baseada em pessoas. Se você tem interesse nesse assunto, em saber como fazer parte desse movimento, que é a psicanálise baseada em pessoas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se registrar. Eu não vou vender nada para você, não é venda de nada, você não tem que pagar nada, mas nós queremos ter um registro de profissionais e estudantes também, que têm interesse em oferecer um ambiente humanizado e um ambiente focado na pessoa. Então, se você gostou, vem comigo, vamos fazer parte da psicanálise baseada em pessoas e eu espero os teus comentários e te mando um abraço e te vejo no próximo vídeo. Não perde, hein?